E aí, pessoal, tudo bom? Aqui ao vivo, que alegria! Diretamente dos estúdios SES Salvador, tudo bom? Bom, que notícia boa, né? O INSS saiu finalmente o tão aguardado edital, centenas de vagas e ainda com aí uma expectativa de uma nomeação ainda maior, né? E eu até falava, quando saiu em setembro, o pessoal desanimado, perguntando, professor, pelo amor de Deus, acabou o concurso público, já era, o que é que eu vou fazer da minha vida? Gente, primeiro, concurso público não acaba. Percebam que se tem concurso até maio. Nós estamos em dezembro de 2015 e já tem concurso marcado até maio de 2016. E se acabar concurso, pelo amor de Deus, nunca. Mas o nosso foco agora é o INSS. E como eu digo sempre, minha vida aqui é tentar facilitar o estudo de vocês. Nós no curso teremos tanto teoria quanto teoria e questões, sempre observando o ponto a ponto do edital. Eu fiquei com a parte referente à ética no serviço público e ao regime jurídico único que constitui a Lei 8.112, que nós vamos trazer alguns pontos aqui. Vamos começar pela ética no serviço público, cujo edital nos traz o seguinte. Vejam só. Ele vai dizer: Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que é o Decreto 1171 de 1994, e o Decreto 6.029 de 2007. Na realidade, nós devemos observar, quando formos estudar esses dois decretos, e de logo eu vou dizer que eles são muito simples. Eu tenho certeza que vocês vão gabaritar essa parte da prova, então não tenham medo do CESP, essa parte eu garanto que vocês vão gabaritar, porque eles são extremamente simples, e não só isso, eles são extremamente lógicos. Eu gosto de ministrar o dispositivo que seja lógico, porque facilita a compreensão de todos. Vejam só, quando nós falamos de ética, vou anotar aqui rapidinho, para que a gente já comece a estudar, começar a estudar mais cedo, não faz mal a ninguém. Quando nós falamos de ética, nós estamos falando de uma ciência. E essa ciência tem por objeto de estudo o comportamento moral do homem em sociedade. Por isso é que vai se dizer, olha, a ética é uma ciência, agora a moral é o objeto de estudo dessa ciência. Quando nós falamos de moral, nós já estamos falando do conjunto de comportamentos do homem em sociedade que visam concretizar o valor do bem. João, é isso que a gente vai estudar em ética? Sim. Porque o que está no decreto 1171 é apenas a concretização disso. E por isso é que se fala nessa situação em uma tal de ética de valores, valor do bem. Mas quando nós estamos falando de função pública, é óbvio que toda atividade do administrador visa um interesse público. Então, quando se fala do valor do bem, é esse valor do bem comum. Por isso, a atuação do servidor deve visar o bem comum. É regra que aqui se estabelece. E falando, meus caros amigos, deste bem comum, é que a atividade do administrador deve estar completamente voltada a ele. Ora, não é à toa que o decreto 1171 vai nos dizer, por exemplo, que quando o servidor estiver diante de duas situações, ele deve que buscar aquela que melhor atenda ao interesse comum. Porque essa é a ética aplicada à função pública. Mas não é só isso. Quando nós observamos o decreto 1171, nós também verificamos que ele traz uma relação entre o servidor e a sociedade.
Por isso que se costuma falar em ética e cidadania. Ah, João, mas peraí. Eu aprendi lá em Constitucional que o conceito de cidadania está relacionado com a capacidade de se exercer direitos políticos. Verdade. Mas essa é apenas uma forma de ver a cidadania. Eu poderia dizer que esse é o conceito de cidadania no seu ponto de vista jurídico. Mas quando nós falamos em cidadania do ponto de vista sociológico, ela significa integração com a sociedade. Ah, João, mas peraí, o que quer dizer aqui? Integração com a sociedade, ética, eu não entendi nada. Simples. O servidor não é uma pessoa afastada da sociedade. O servidor integra a sociedade. Ah, o que a gente tem a ver com isso? Tem a ver porque o decreto 1171 vai dizer que o servidor, como parte integrante da sociedade que é, tem a sua remuneração paga pelos tributos de todos, inclusive dele mesmo. E o que é que isso força? Uma atuação moral, uma atuação ética, uma atuação que vê o bem comum como a finalidade principal. Uma atuação que deve buscar, ao mesmo tempo, a legalidade e a finalidade, porque a ética é isso. A mistura da legalidade com a finalidade, eu tenho uma ética, a atuação é ética. Então, os padrões éticos formam primados, que devem ser sempre respeitados pelo servidor. É o que a gente vai ver no decreto 1171. Que dificuldade é essa? Quando se fala em ética e cidadania, ou seja, integração do servidor com a sociedade, nós também vamos acabar percebendo que esse servidor ele deve ter a sua vida particular vinculada ao serviço público. Porque tudo que ele fizer, inclusive na vida particular dele, poderá acabar por o influenciar negativamente na tradição dos serviços. Imaginem, por exemplo, um servidor que fora do serviço vive embriagado habitualmente. Ah, João, você está dizendo que ele não pode tomar mais nenhuma cervejinha? Não, não estou dizendo isso. Pelo amor de Deus, eu estou aqui, estou dando para tomar uma. Não é isso não, gente. O que eu estou querendo dizer é que se o servidor anda embriagado habitualmente fora do serviço, nós temos aqui uma situação de pessoa que desrespeita o código de ética do servidor. Ah, mas está fora de serviço. Mas o decreto 1171 vai nos dizer, olha, o serviço público é considerado como atividade profissional, por isso se integra na vida particular do servidor. Os conceitos que devem ser utilizados refletem, na vida particular, a tradição dos serviços públicos. Não é à toa que se você vê um servidor, poxa, eu conheço tal servidor, o cara só vive bêbado, caindo aos cantos. Tenho certeza que vai chegar alguém para apontar, olha ali, eu conheço aquele servidor, aquele cara ali é do INSS, aí ó. Então, por conta disso, uma das vedações é exatamente encontrar-se embriagado no serviço, habitualmente, lógico, no serviço ou fora dele. Daí vocês percebem a perfeita integração determinada pelo Código de Ética entre o servidor e a sociedade. Tudo bem. É a situação que nós aqui vamos encontrar. Mas, vocês viram também que o edital de vocês pede o decreto 6.029. O decreto 6.029 está relacionado também à ética, mas de uma forma um pouco diferente. É que o decreto 6.029 cria a chamada rede de ética no Serviço Público Federal. Esse decreto 6.029, então, vai nos dizer que essa rede de ética vai ser formada por um órgão chamado Comissão de Ética Pública, que ele próprio chama de CEP, Comissão de Ética Pública, formada aí por 7 brasileiros, e que essa Comissão de Ética Pública, ela vai ter também, vinculada a ela, as comissões de ética dos órgãos e entidades da administração pública federal. A atuação da Comissão de Ética Pública com as comissões de ética dos demais órgãos e entidades federais é que acaba formando a tal da rede de ética. E é óbvio que o principal ponto dessa rede de ética é permitir a aplicação das regras morais, das regras éticas perante a administração pública, esclarecer dúvidas e até mesmo aplicar certas sanções.
Para quem não sabe, a comissão de ética, lógico que depois de respeitar a ampla defesa e o contraditório, aplica uma sanção. Essa sanção acaba sendo denominada de censura. Vocês jamais vão ver uma comissão de ética aplicando uma outra sanção que não seja censura. Aí você me pergunta, mas peraí, João, para aí um minutinho. E se a comissão de ética perceber que aquela situação acaba sendo base para a aplicação de uma sanção mais grave, uma advertência, uma suspensão, uma demissão, aí nesse caso a comissão de ética deverá notificar os órgãos constituídos, os órgãos competentes, nos termos da Lei 8.112, para que em relação a esses órgãos se possa ter, né, o processo administrativo ou a sindicância que estejam previstas na norma, para que assim se apliquem outras sanções. Mas a comissão de ética aplica apenas a sanção denominada de censura. Tá certo? Basicamente, é o que nós vamos ver no decreto 1171 do decreto 6.029. Não tem grande dificuldade, aliás, eu diria, não tem dificuldade quase nenhuma. Vocês vão tirar de letra, aposto com vocês. Agora, vem a parte, gente, aí eu vou dizer, olha, o CESP às vezes me apronta cada uma. Por isso me pergunta, por que você tá careca assim? Não é só, olha, gente, não é só genética não, viu? É porque é o que o CESP faz comigo. Vejam só o que ele traz no regime jurídico único. Vamos aqui para a tela. Ele vai trazer Lei 8.112 e alterações. Puxa, custava colocar 2 pontos aqui? Lei 8.112, alteração, 2 pontos, direitos e deveres do servidor público. Porque os 2 pontos trariam uma explicação em relação à Lei 8.112. Ele não, traz uma vírgula aqui. Lei 8.112, vírgula, direitos e deveres do servidor público. Então parece que se está cobrando a Lei 8.112 toda com ênfase em direitos e deveres do servidor. Pelo menos, eu prefiro interpretar assim. Você sabe por que eu prefiro interpretar assim? Primeiro porque a maior parte da lei já estaria considerada nos direitos e deveres. Não pela parte dos deveres, que se encontra no artigo 116, o artigo 116 da 812 nem é tão grande assim. Pelo contrário, é bem pequeno. Mas os direitos começam no artigo 40, em que se fala de vencimento, e acabam indo até o artigo 115, que vai nos falar, aí o 115 vai nos falar do tal do direito de petição. Tá? E aí completa com 116 os deveres. O que é que eu quero dizer para vocês? Lógico que eu vou passar isso. Lógico que eu vou dar ênfase a isso. Mas no nosso curso, nós também iremos comentar outros dispositivos. Dispositivos tais como aqueles que falam dos requisitos para a investidura. Dispositivos que falam sobre as regras de vacância, as regras de provimento, a posse, o exercício, as proibições, falar do processo administrativo disciplinar. Porque eu não sei o que eles querem com isso aqui. Se viessem 2 pontos aqui, eu ia dizer para você, gente, olha, vamos nos desestressar, vocês vão estudar dos artigos 40 a 116 da Lei 8.112 e fechou. Mas eu tenho que ter responsabilidade. A partir do momento em que o edital data vênia não foi claro, eu tenho que ter uma responsabilidade maior com vocês. Porque vai que eu veja só dos artigos 40 a 116 e cai uma coisa diferenciada e chegando lá no recurso, o CESP vai dizer, não, em nenhum momento eu disse que era só direitos e deveres do servidor público aqui, não. Como o CESP costuma fazer. E, aliás, olha, vejam que é uma organizadora que cria uma dificuldade. Olha, bota dificuldade nisso para se anular uma questão. Então, me permitam, eu vou ver dos artigos 40 a 116, mas vou ver também os pontos principais dos outros dispositivos. Porque dessa maneira, aí eu fico tranquilo. Eu vou pensar, puxa, olha, não importa o que o CESP venha aqui aprontar, o pessoal vai gabaritar essa prova, que é o que eu quero. Tá certo? Bom, e aí ele termina dizendo, o servidor público como agente de desenvolvimento social, saúde e qualidade de vida no serviço público. Esses ponto 2 e ponto 3 foram trazidos em todos os editais
do INSS. Ninguém sabe ao certo o que é isso, e o pior, nunca caiu uma questão sobre isso. Então, eu sempre passo esse agente de desenvolvimento social, saúde e qualidade de vida no serviço público, na parte de ética, porque realmente a gente tem que estudar a relação do servidor com a ética, e a ética com a função pública, a ética com a cidadania, porque isso tudo está no decreto 1171. E aí a gente acaba estruturando esses pontos 2 e 3. Portanto, durante o curso, não se assustem, mas eu vou tratar desses dois pontos quando estivermos falando de ética, porque ele encaixa melhor, já que não tem esses pontos específicos na Lei 812, no regime jurídico único. Em relação à Lei 812, nós sempre precisamos ter em mente que dá-se o nome de agente público, só para a gente entender como é que ela vai trazer, dá-se o nome de agente público a toda pessoa física que presta atividade própria de Estado. A toda pessoa física que presta atividade própria de Estado. Isso aí é o agente público. Mas o que acontece? Se toda pessoa física que presta atividade própria de Estado acaba sendo qualificada como agente público, é evidente que esse é um conceito que se constitui como um gênero e vai ser subdividido em algumas espécies. Eu sempre gosto de apontar como espécies os agentes chamados de agentes políticos, os militares, os terceiros em colaboração com o poder público e os chamados servidores estatais. Ora, meus amigos, falando desses servidores estatais, o que nós podemos observar é o seguinte: aqui nós vamos acabar tendo que esses servidores estatais são aqueles cujo vínculo com o poder público é um vínculo profissional. E se é um vínculo profissional, são servidores que, em regra, acabam sendo remunerados. Lógico, meus amigos, vocês não vão pensar num profissional sem remuneração. Se vocês chamarem qualquer profissional para resolver um problema na casa de vocês, eles vão cobrar alguma coisa. Não é verdade? Então, se o vínculo é profissional, é porque esse vínculo ele vai trazer, em regra, uma remuneração. Pois bem, falando desses servidores estatais, eles também são subdivididos em 3 espécies. Temos os servidores temporários, temos os servidores seletistas e temos os servidores estatutários. Nós vamos ficar com os estatutários, porque, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, são aqueles que se constituem na base do serviço público brasileiro. Esses servidores estatutários são aqueles que se encontram vinculados a pessoas jurídicas de direito público. Quando a Lei 812, no seu artigo 1º, traz uma autodefinição, vamos dizer assim, ela vai dizer: essa lei cria o estatuto, o regime jurídico único dos servidores civis, lógico, não se aplica aos militares, da União, de suas autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais, ou seja, servidores vinculados a pessoas jurídicas de direito público. Só que para que um servidor seja considerado estatutário, e o nome servidor estatutário é porque ele é regido por leis de direito administrativo chamadas de estatutos, esse servidor, para ser considerado estatutário, ele precisa ocupar um cargo público. Se ele não ocupa um cargo público, eu não posso falar em servidor estatutário. Nesse ponto, então, o que nós podemos observar é que cargo público nada mais é do que um conjunto de atribuições e responsabilidades criado e, em regra, extinto por lei. Eu digo em regra porque cargos do executivo vagos podem ser extintos por decreto, que tem número certo e denominação própria, cujos ocupantes são remunerados pelos cofres públicos. É essa a história dos cargos públicos. Então, vocês já sabem, quando forem pedir para pagar um cargo público, já sabem exatamente qual é o conceito deles.
Acontece que para que um servidor tenha um cargo público, ele precisa ter uma relação jurídica com a administração. E essa relação jurídica é chamada de investidura. Essa investidura, meus caros amigos, nada mais é do que a relação jurídica, uma relação jurídica de direito administrativo e que, por sua vez, vai ligar o servidor à administração através do cargo público. Por isso é que nós costumamos afirmar, nos termos da lei, que o servidor é aquela pessoa investida em cargo público. Mas para que essa investidura possa existir, é necessário que um ato administrativo seja produzido, porque faz parte da teoria geral do direito, aquela que diz que as relações jurídicas devem ser criadas por atos ou por fatos jurídicos. O ato administrativo é um fato jurídico, perdão, é um ato jurídico. Isso então significa que para que a relação chamada investidura seja criada, há necessidade de ter sido produzido um ato administrativo chamado provimento. Esse provimento tem 7 espécies. Nós temos a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, a reintegração, a recondução e o aproveitamento. Então, aqui, essas formas de provimento, que não podem ser confundidas com investidura, porque investidura é relação jurídica, enquanto o provimento é o ato administrativo através do qual se cria ou se modifica uma relação jurídica chamada investidura. O fato de ter alguém vinculado a um cargo público faz com que essa pessoa tenha uma série de direitos, uma série de deveres. Esses direitos são bastante amplos. Até uma certa vez eu brincava com a menina, que ela dizia: professor, fiquei feliz com sua aula. Eu falei: pô, ela gostou da aula. Eu falei: muito obrigado. Você gostou da aula? Não, mas não é por isso que eu estou dizendo que eu estou feliz, não. Eu estou dizendo que eu estou feliz porque é tanto direito que eu vou ter que me dá mais vontade de estudar. Você tem ideia? O tamanho da parte da norma que fala sobre os direitos. E ele começa nos dizendo: olha, não se pode confundir vencimento com remuneração. Porque vencimento é a retribuição pecuniária. É uma retribuição pecuniária com valor a ser fixado em lei, a ser pago para o servidor em virtude do exercício de suas funções. Isso aqui que eu vou chamar de vencimento. Mas ninguém recebe o vencimento sozinho. Junto com esse vencimento, há outras vantagens pecuniárias. E quando essas vantagens pecuniárias foram permanentes, sim, porque eu tenho tanto vantagens pecuniárias temporárias quanto permanentes. Quando elas forem permanentes, eu vou ter a chamada remuneração. Aí vocês vão perguntar: João, o que é remuneração? Remuneração é a soma do vencimento com vantagens pecuniárias permanentes. Isso aí. A soma do vencimento com as vantagens pecuniárias permanentes acaba resultando no que nós chamamos de remuneração. Ora, vantagem pecuniária, poderia dizer, a vantagem pecuniária acaba se constituindo nos demais valores em dinheiro a serem pagos pelo servidor, criados por lei, mas cujo valor poderá ser definido em regulamento. Quando a lei nos fala dessas vantagens, ela também vai dividir as vantagens pecuniárias em 3 espécies, porque ela vai nos dizer que nós temos como vantagens pecuniárias as indenizações, as gratificações e os adicionais. Indenizações, gratificações adicionais.
São essas as vantagens que nós consideramos vantagens pecuniárias na forma da lei. As indenizações se diferenciam das outras duas, claramente, porque a indenização é a devolução que se faz ao servidor por um valor gasto pelo exercício do cargo. Então se fala aqui em indenização. Tá? É por isso que essas indenizações jamais vão se incorporar à remuneração para qualquer efeito. Gratificações adicionais podem vir a se incorporar. E se elas se incorporam, o servidor vai considerar isso, inclusive, quando de seus direitos previdenciários. Na realidade, não é toda vantagem, não é toda gratificação, nem toda adicional em que se incorporam, mas apenas aquelas gratificações e adicionais que, na forma da lei, devem se incorporar. É nesse momento que a Lei 812 vai falar em indenização, quando ela diz que são indenizações, vejam só, a ajuda de custo, as diárias, o transporte e o auxílio moradia. Então vocês já sabem que nenhum deles vai acabar, por se incorporar ao vencimento, à remuneração para qualquer efeito. Falando dar demais, porque ele vai falar em gratificações. O que é que eu vou considerar como gratificações? Bem, eu posso dizer que são gratificações a retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança, a gratificação natalina e a gratificação por encargo de curso ou concurso. Essas as situações. Quando se fala dos adicionais, nós já vamos dizer que são adicionais de insalubridade, periculosidade e atividades penosas. Os adicionais por serviço extraordinário, que é o que o pessoal costuma chamar popularmente de hora extra, o adicional noturno e o adicional de férias. Veja como é rico o mundo do regime jurídico único. Ainda se pode falar de licenças, que também são direitos. A gente pode dizer, as licenças previstas são aquelas por doença em pessoa da família, em que se tem a licença para o serviço militar, em que se observa a licença para a atividade política, a licença capacitação, a licença para que se tenha as atividades de interesse particular. A licença, quando se fala do exercício de mandato classista, vejam quanta coisa legal a gente tem para estudar. Vou trazer para vocês, inclusive, durante o curso, alguns resumos didáticos para que isso possa ser sempre bem compreendido e esteja sempre fresco na mente de vocês. E os afastamentos, porque há licenças e há afastamentos. Quando nós falamos de afastamentos, já vamos falar de afastamentos referentes ao exercício de mandato eletivo, o afastamento que fala do estudo ou missão no exterior, o afastamento para servir a outro órgão, o afastamento para organismo internacional, o afastamento para pós-graduação no país. Então vamos ver cada uma dessas situações. A meta sempre é gabaritar, e gabaritando essa parte, com certeza, auxiliá-los a obter aí a aprovação nesse concurso tão importante e tão esperado. Tá certo, gente? Então, eu vou me despedindo por aqui, lembrando e convidando vocês a conhecerem os cursos do SES, principalmente do INSS, porque foram pensados e serão executados com carinho, tá? Auxiliando-os nessa busca incessante pelo cargo e para que possam fazer uma excelente preparação. Quem quiser me acompanhar no Facebook,
Estarei lá com a fanpage Professor João Paulo Oliveira. É só curtir para terem acesso a revisões que estamos sempre fazendo sobre os assuntos. Quem quiser nos acompanhar no Instagram ou no Periscope. O Periscope é excelente, gente. Um material, na verdade, um aplicativo excelente que a gente pode se comunicar, pode passar informação e aí está sempre com o assunto em mente. Tá? No Periscope eu estou como Prof. J. Paulo, PROFJ Paulo, assim como no Instagram também me encontro como Prof. J. Paulo, PROFJ Paulo, tá certo? A todos vocês, olha, meu muito obrigado. Como eu digo, olha, um grande beijo no coração. Nos vemos em breve, tá, gente? Bons estudos.